Ria Meller. Boa noite a todos, bom dia ou boa tarde para quem vai ver essa aula gravada. Essa aula vai para o YouTube. Já avisando, vou abrir. Por quê? E por que que eu dei um pausa? A gente está no livro dos homens do Midrash de Shmuel. Vamos voltar, fiquem tranquilos. As mulheres a gente tem temas variados. Mas hoje eu quis fazer uma aula porque essa semana aconteceram alguns fatos muito interessantes é, que me fez refletir e trazer uma questão que está passando batido por muita gente e é um ponto muito delicado para que a gente continue a convivência sadia, saudável com a Shem. Por que a convivência sadia e saudável? Toda convivência com a Kadosh Baruch Hu é uma convivência saudável, lógico. Só que depende da escolha que eu tomo quando eu vou tomar certas atitudes. Onde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar naquela situação de que você compra uma moto, uma 1000 cilindradas, espetacular. Aí, primeiro, eu vou lá e coloco 100 por hora na BR. Já, pô, legal, eu tinha uma moto que não chegava tanto. Eu boto 120, 160. A hora que eu percebo, eu estou lá em quase 300 quilômetros por hora. Aí pode ser minha última viagem. Pô, dei um tom de dramaticidade nisso? Dei. Mas vou explicar por quê. Algumas pessoas me procuraram e por isso que eu chamei essa semana para me falar, para tentar achar um comparativo da vida que elas estavam levando. E são duas categorias de pessoas. Aquelas pessoas que acabaram de conhecer o judaísmo, ou seja, se conhecer como um Benor ou tá postulante, vamos dizer assim, postulante a Benor, porque a gente não nasce um Benor, a gente nasce um Goim, e a gente vai construindo isso no decorrer da nossa vida. E é uma construção. Desde que você começa a se aproximar de Hashem, e às vezes você não se aproxima da figura de Deus, aí você, lógico, o pessoal, a gente cai no engano e tal, na falácia, mas a gente quer alcançar algo divino, desde a da raiz. E com esse intuito, a gente procura, as pessoas que procuram essa espiritualidade, elas procuram porque precisam e se sentem na obrigação de serem pessoas melhores. E participar de uma comunidade, de um grupo de pessoas que também tem o mesmo anseio, também tem o mesmo desejo. É como a gente chama, um termo mais jovial, da mesma pegada, por assim dizer. Então, nós temos duas vertentes. As pessoas que chegam e me procuram, que estão naquele primeiro amor, mas trazem toda aquela bagagem juntos, juntos. Ao ponto que eu tenho que, às vezes, falar assim, olha, cai na real, não repita o que estava fazendo. Estava ruim lá? Estava. Não estava bom, me incomodava. Agora eu estou aqui, conheci a Shem, conheci as obrigações que eu tenho, me aproximei de Deus, conheci o verdadeiro Deus. Então eu quero ser diferente, eu quero ser uma pessoa nova. E aí você traz aquela bagagem toda lá atrás. Essa é uma primeira vertente que eu quero trazer para vocês. Mudança de mentalidade. Isso a gente está fazendo já durante praticamente 4 anos. Criar nas pessoas um senso crítico que elas consigam enxergar que ela precisa mudar a mentalidade. E quando que ela chega nesse ponto, é quando ela percebe que as coisas não vão para frente. Uau, já não faço mais parte da idolatria. Aí eu quero entrar nessa parte da idolatria. O Tânia, eu estou estudando com um rabino maravilhoso, e eu vou trazer ele, a gente vai fazer uma live juntos sobre o Tânia. Me cobrem, eu não vou falar o nome do rabino agora, mas é um rabino mais jovem, mais jovial. É padrão, jovem tipo Dora, assim, nosso rabino. Mas é um cara fantástico, sensacional, com um linguajar muito legal. E as aulas dele têm me ajudado muito. E ele traz essa questão de, ah, eu sou um. Aí ele faz a alusão porque ele é judeu, então ele ensina judeus, e cabe a mim entender o que ele fala para os judeus e trazer para a nossa realidade, que é uma realidade muito diferente. Mas tem uma coisa similar.
que é a vontade de estar com a Hashem, de ter o contato com ele, de estar, sabe, no caminho certo. Bater continência para o Criador, ou seja, respeitar primeiro, entendê-lo e, ao passo dessa evolução, aprender a amar. É isso que a gente tenta fazer. Mas eu quero trazer uma coisa para vocês. Muitos de nós não saímos da idolatria. Mesmo como Binei Noah. Assim, como assim, Gabriel? Ele trouxe uma aula tão fantástica que veio, me trouxe uma reflexão. Eu disse, não, vou ter que reunir o pessoal, preciso fazer chamar eles para um contraponto. A segunda parte que eu ia falar da abordagem dessa semana foi aquela pessoa que já se sente um Benoa, um Benoni. É lógico, as pessoas têm senso, né? Para não querer se achar um tzadik. Um Benoni, gente, Benoni. Oh, Hashem, eu... E aí, o comparativo do Tânia é o seguinte. Vocês sabem que é o Benoni, rapidamente, revelando. O Benoni é aquele que tem a má inclinação briga com ele briga com a má inclinação, o pau pega e ele consegue vencer sempre. Eu não estou nesse nível. Estou muito aquém. Eu sou um rachá. Um rachá, como é que a gente chama? Terminação em hebraico, terminação em português. Um rachá inconsciente. Por quê? Porque mesmo a gente brigando, às vezes a gente cede. Cede a uma inclinação e aí a gente vai, faz chuva, e toda aquela história que a gente sempre vem ensinando. Mas tem pessoas que agora não precisam mais de nada. Eu já sei que a Shem é que tem os 7 leis e pronto, agora eu vou viver a minha vida. E aí a primeira oportunidade do deslize, eu vou só cometer isso aqui, eu infringi uma só das 7 leis e depois eu já volto, faço chuva. Quando ele vê, ele faz uma, duas, a terceira vem logo. Lembra da alusão à moto? De 100, 150, daqui a pouco está em 300 por hora e não volta mais. É porque perde aquela conexão. Aí a gente chega à grande conclusão. Olha que coisa espetacular. Que nós não saímos da idolatria. Por quê? Porque quando a gente começa a acreditar muito na gente mesmo, nas nossas capacidades de querer resolver tudo por nós mesmos, e eu vou além, quando nós ainda nos desesperamos com assuntos que são inerentes à nossa capacidade de resolução, ou seja, que a gente não consegue resolver, e a gente cria expectativa em terceiros e não no único Criador, o provedor da vida, o mantenedor do universo, de toda a existência, a gente está cometendo idolatria. Deixa eu fazer uma alusão num discurso que o Masri Medrid ele faz, que ele foi o tutor, o Rebbe do Alter Rebbe, que escreveu Tânia. Ele faz uma alusão na história de Yosef Hatzadik, ou seja, do José, o José filho de Jacó, José justo. O José, a gente sabe que ele ficou preso na prisão do Faraó por ter sido supostamente, ele foi acusado de ter supostamente se aproveitado da esposa do Faraó, do Potifera. A gente sabe que não aconteceu isso. E aí tem um evento dos sonhos dos ministros do Faraó, o ministro que cuidava da parte da alimentação, da copa e tal, e o outro que cuidava da parte do vinho. Acho que é isso, né? Pão e vinho, que cuidava da questão da bebida. 2 ministros, 2 homens que serviam o faraó ao lado dele. E a gente sabe que Yosef foi lá, interpretou os sonhos, e ele pediu para aquele que ele sabia, ele deu o veredito que ia viver, ou seja, que ele ia
voltar a servir o faraó. Ele disse, olha, quando estiver lá com o homem, o faraó, com o rei do Egito, não se esqueça de mim. E a Torá nos ensina que Yosef ainda passou 2 anos na prisão. Mas vocês sabem por que ele passou 2 anos da prisão? Ah, Gabriel, porque ele devia ter confiado em Deus e por isso Deus o puniu. Aí o Maser Megid vem e fala, através de um trecho talmúdico, ele cita que não. Yosef, ele fez chuvá, se arrependeu tanto e pediu para Hashem, faça com que o copeiro, o ministro do faraó, esqueça do meu pedido. Ele se arrependeu tanto porque ali ele entendeu que ele cometeu um ato de idolatria. Yosef Hatzadik. Por que ele cometeu um ato de idolatria? Porque ele confiou em terceiros parte das suas expectativas, dos seus planos, e não no Criador. Na hora ele fez chuva e pediu perdão, se arrependeu. E ficou fazendo chuva durante 2 anos. Até que Hashem fez com que o Paró tivesse os sonhos, enfim. E tanto é que o ministro do faraó esqueceu, por 2 anos, exatamente a pedido de Yosef Hatzadik. Gente, que lição enorme. Respondeu muitos questionamentos que eu tinha isso. Por quê? É natural que a gente começa a fazer boas escolhas, nos preparar, porque o judaísmo traz isso para a gente, né? O judaísmo mostra que nós não vivemos e não dependemos de milagres. Nós sabemos que os milagres acontecem a partir do momento que a gente confia em Hashem, que faz a conexão com Ele, que segue os seus caminhos, enfim. Mas existe um limiar aí de que quando a gente está muito ferrado financeiramente ou tem algum problema de saúde, o nosso ego vai lá embaixo, a gente tende a chegar mais próximo do Criador. Não tem muito o que fazer, então a gente fica pedindo para ele. Mas quando a gente começa a melhorar muito de saúde, às vezes financeiramente, a nossa tendência é começar a pedir menos para Deus e começar a enxergar que Deus, de repente, não está tão presente, não é tão importante na minha vida, porque agora eu não tenho primeiro mais preocupações com o básico, o elementar. E a gente começa a fazer algumas conexões com outros tipos de situação, depender de outras pessoas, ou colocar expectativas em outras pessoas, por assim dizer, e acaba se esquecendo do Criador. Então, assim, ó, idolatria, esse negócio de botar estátua, e pendurar, isso é tolice, isso é burrice, isso aí é falta de informação, a gente já está tão além disso, então isso não é idolatria. Não é idolatria. Tanto é que existem discussões rabínicas sobre o que é realmente idolatria para as nações. Existe até uma flexibilidade em relação a isso. Os adoradores de astros, de estrelas, eu não sei se a gente já falou sobre isso e tal, enfim, existe uma flexibilidade. É idolatria, mas não uma coisa tão pesada. Como você já ter o conhecimento que uma simples folha de árvore que se desprende, como o Alter Ebe fala, uma simples folha de árvore, ela se desprende da sua árvore, da sua base, no momento que Deus ordena, e ela vai cair exatamente milímetro por milímetro, centímetro por centímetro, naquele local onde Deus previamente estipulou. Nós estamos falando de seres inanimados.
São seres vivos, mas são seres inanimados. Agora, Deus nos dá a escolha de começar a enxergar ele de uma maneira encantadora. Sairmos da idolatria. Uma ova. Uma ova. A gente só sai da idolatria quando a gente entende que tudo é providência divina. Nada, nem o cheque que entrou, cheque é meio antigo, né? Nem o Pix que entrou esse mês, que foi legal. Pô, eu vendi, eu negociei, eu ganhei uma... Eu? Eu? Não, porque eu fiz uma negociação com o cara e, pô... Não, esquece. Você apenas tem que enxergar que você tem que fazer um trabalho para que o seu recipiente receba aquela luz. Porque, do contrário, Deus até vai dar. E ele vai deixar você, no primeiro, Deus nos livre, no primeiro poste, enfiar o carro de 500 mil que você queria. Porque você achou que fez um negócio fabuloso. Decidiu as bases. Aguardou, fez uma... Ah, não, esquece, esquece. Esquece, então, esse negócio de idolatria, do pendurado, do zebu, do Maomé. Esquece, isso aí é tolice, isso é uma coisa tão primária, tão... O que está disfarçado de idolatria e a gente vive pisando na bola é quando a gente está bem e acha que sabe que Deus está ali. Eu não tenho tanta necessidade dele. Às vezes Deus deixa de dar as coisas para a gente exatamente porque entende que se ele liberar um pouquinho mais, a gente volta, pega a moto, coloca 150, 200, 250 e pode ser a última volta, o último passeio. Nessa caminhada, queridos, nesses últimos 10 anos de estudo, de comprometimento, de dedicação com os estudos de Torá, eu passei por situações as mais adversas. Exatamente essas que eu acabei de enumerar. Por vezes, a minha arrogância, por achar que sei muito, me fez retroceder tanto, tanto. Quando eu achava que tinha passado por tudo, eu aprendi que não passei por nada. E eu não preciso passar. Eu tenho a fórmula. Nós temos a fórmula, não temos? Está aqui, ó. E com isso aqui vem uma enxurrada de formas, métodos, fórmulas de a gente sempre estar conectado com a Kadosh Baruch Hu. Essas fórmulas que vão delineando o recipiente que Deus quer que você seja. Então, do jeito que eu comecei hoje o estudo, não é mais uma palestra, né? Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, mas da mesma maneira que a pessoa sai lá da total tolice. E olha só, o Tânia também fala que quando a gente peca é porque vem um espírito de tolice e nos toma. Está escrito exatamente assim. Nós falhamos, nós cometemos uma transgressão, uma haverá, porque é tomado em nós um espírito de tolice. Uau! Então, aquela coisa lá, aquela expressão, aquela papagaiada, que não é idolatria. Não é. Aquilo ali é o engano do engano do engano, a pessoa até vive assim, The Walking Dead, sabe, zumbizão, tá lá, vai ficar lá e pronto. Agora, a nossa responsabilidade aumenta de quando a gente começa a estudar. E, primeiro, Gabriel, aconteceu várias coisas essa semana comigo. Eu não vou
ser muito específico, né? Uma das pessoas pode entender, mas é um recado para elas mesmo, e é um recado com carinho, com amor, não é? Então eu uso o exemplo das pessoas para a gente para trazer no contexto. Você veio lá, não esquece isso, não existe mais rabudo, você não tem que dar o dízimo de cada coisa que você ganha. Você não tem que. Calma, que isso? Ah, porque eu tô com. No meu trabalho tem espíritos ruins me rodeando. Ah, eu não acredito muito em Deus, mas eu vou ler os Salmos, porque eu sei que Salmos protege. Pô, tu não acredita em Deus, por que que vai ler os Salmos? Você ganhou um par de tênis, você não vai calcular o valor do tênis e dar 10% daquilo. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Bom senso existe. O judaísmo te traz liberdade com um monte de regras. E uma delas é não ser idiota. Não deixar mais ser possuído por esse espírito de tolice. Sabe, vira a página. Você não rasga ela, vira. E assim, ó, grifa todas as, não vou falar um nome feio, as besteiras que você fez. Grifa, deixa bem acentuado. Para quê? Para você não repetir. E falar assim, olha só que onde eu passei, onde eu estou agora. Mas grifa também para que você não volte de uma outra maneira. Porque o mesmo espírito de tolice que fez a gente ficar ser enganados lá atrás, ele pode voltar lá na frente quando eu determinar que Deus não é tão importante na minha vida como foi. Como foi. É para cada um de vocês, é para mim também esse shiur, essa palestra, porque porque eu estou enxergando que está tendo uma mudança gigantesca. Muitas pessoas estão vindo atrás da gente. Uns loucos aí, vem uns tal de Yitzhak Ben Yaakov. Gente, esse pessoal nem não me procura. Você está vendo esse vídeo? Pessoal que começa, eu tenho um nome de, meu nome é judaico de Binenoa. Não me procure. Não, não é comigo. Não sou a pessoa certa para auxiliar ninguém nisso. Eu sou o Akiva Ben Avraham. Pelo amor de Deus. Estelionato, estou fora. Estelionato, eu estou fora. Agora, se você, como eu falei na resposta, né? Se você é como eu sou, me considero, eu sou o Gabriel, filho do seu Valdir, moro em Itajaí, tenho o mesmo número de telefone de 20 anos atrás. Todos que querem. Meu WhatsApp vai estar aqui embaixo, que vai estar no YouTube, está aqui, entre em contato comigo. E vem entender como é importante ser diferente. Mas as forças antagônicas, depois que você entra, você passa a ser um ger toshav, ou seja, um prosélito estrangeiro, uma pessoa que cumpre as leis que Deus determina para ele, que é muito amado e muito querido por Hashem. Gente, o espírito de tolice, ele quer acompanhar, ele não vai ficar lá atrás. Não, não, não. As forças antagônicas, elas sempre existem, sempre existiram, mas nem sempre existirão. Elas serão eliminadas com a chegada da era messiânica. Elas vão ser eliminadas. Na verdade, elas vão ser convertidas às coisas boas e vão servir de exemplo para mostrar a nosso mérito, Zehut, nosso mérito de ter resistido, não caído nessas artimanhas desse espírito de tolice. Mas não é o rabudo. A responsabilidade é nossa. É a gente que deixa. É a gente que predetermina se vai estar sempre conectado com a Shem ou vai sofrer influências externas. Abre aspas, idolatria. Lembre-se, influências externas é você parar de entender que tudo é providência divina. A gripe que a Giovana pegou semana passada foi providência divina. Foi. O corpo dela precisava descansar, ela sabia que. Então, acho que permitiu que ela pegasse uma gripe inteira. Baruch Hashem. Graças a Deus.
Pô, estou 2 meses sem pagar o aluguel. Baruch Hashem, graças, é uma lição que eu tenho que aprender, eu tenho que me organizar, tenho que me planejar, ou tenho que sair do emprego, tenho que sair da zona de conforto. Mas isso não quer dizer que daqui a pouco você comprou, saiu do aluguel, comprou a casa nova e agora não vai mais pedir para Hashem. Inclusive vai querer crescer de vida fazendo parcerias com outras pessoas e achando que isso vai melhorar a sua vida. Não vai, não vai. Hashem vai dar o seu quinhão que você merece aqui. Mas de mais tarde ele vai te entregar aqui. Agora, ele pode entregar tudo de uma vez. Tudo de uma vez. E aí, se você recebeu se lascando, ou se recebeu bem. Aquela medida que você está pré-determinado. Por quê? Porque a medida depende do seu nível, sabe? O seu nível de recebimento, toda a sua, digamos, as suas medidas para receber tudo que Deus quer te dar. Para isso fazer limpeza, né? Faz limpeza. Chama o seu Yetzer Tov, a sua boa inclinação, e fala assim: agora você é minha diarista, o meu faxineiro, e vou fazer uma limpeza interna e limpa, de dentro para fora. Não esquece lá fora na rua. A rua é outro problema. Primeiro, limpa o que está dentro de casa. Para quê? Porque a hora que você começar a receber as brachot de Hashem mesmo, você lembrar quando estiver lá bem pra caramba, que tudo aquilo não tem nenhuma validade se eu achar que é mérito meu. Que aquilo dependeu só e exclusivamente do meu trabalho. Esqueçam. Tudo é providência divina. É isso, senhores. Foi um shio curto, tá? Eu sei que foi bem profundo, precisava falar isso com vocês.